Boas-vindas a todo mundo. Esse aqui é o curso de projetos em pesquisa de tradução e adaptação. A gente vai explorar, fornecer informações sobre várias áreas ligadas à tradução e à adaptação. Vamos apresentar muitas leituras e também vários vídeos, o canal que Silvia vai dar informações sobre isso, o canal do grupo de adaptação e tradução Great, ela vai dar informação na segunda parte da aula. Para alguns de vocês que estão totalmente dedicados às teses, às dissertações, eu acho que em muitos casos esse curso seria uma oportunidade para talvez não esquecer, mas deixar do lado um pouquinho. E para explorar essas ideias, esses conceitos, essas áreas, talvez que vocês não conheçam muito bem, que vamos explorar nesse curso. Eu sempre falo que quem que está fazendo mestrado, especialmente doutorado, tem que se dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas eu estou dizendo totalmente o contrário nesse momento. Se não esquecer, deixa do lado um pouquinho durante esse curso, quando vamos ver áreas que talvez vocês não conheçam. Vamos começar com aquela lista de perguntas que eu mandei para vocês há uma hora e meia atrás. Eu vou lendo. Melhor. E depois, isso aqui vai ser uma tipo de discussão introdutória. E essas perguntas vão conduzir a vários dos pontos que vamos examinar, discutir, desenvolver nessas 2 semanas. Eu vou lendo aqui, ok? E depois a gente abre para discussão. Eu quero que todo mundo participe. Quais são as diferenças entre a tradução e a adaptação? Quais adaptações vocês conhecem bem? Todo mundo tem Netflix hoje em dia? Em quais casos você pode cortar, acrescentar, adaptar um texto, vou colocar traduzido aqui. Vocês concordam com Lawrence Rowe e Tony Guer? Rowe e Guer describe, não, em inglês esse aqui. Eu corrigi a descrição. Describe a translation studies program in Turkey. It will teach correct grammar and English. A good translator must remain close to the original text, develop their capacities in the source and target language, whereas the adapter will have the freedom to adjust the text to the demands of the local audience. Lawrence Rowe's students seem to wish to make an accurate translation of the Terence Rattigan play Separate Tables, in a task Rowe gave them in the early 1990s before making an adaptation of it. Rowe finds it somewhat paradoxical that although they found adaptation texts emancipating, they found this area less academic, something inferior to translation, the kind of thing reserved for pulp fiction and mass market media, rather than the academy. Rowe and Guer described the course Rowe taught in adaptation studies at Tashkent University. The course was student-centered, and after reading a number of Shakespeare plays, the students, mostly girls taking a degree in education, become teachers of English, had to adapt a play, Romeo and Juliet or Hamlet, to their own situation. Decisions were left to the students. They could read Shakespeare's works in English or Turkish. They could work in groups of 2 or 3. They could choose to adapt just a part of the play. Several based their versions on Yeşilcam melodramas, a cycle of highly popular films produced in the 1960s and early 70s, and used the exaggerated language of these films. They researched arranged marriages in Turkey and the huge gulf between urban and rural Turkey. Ok, vamos lá. Comentários? Comentário, gente. Vamos lá. O curso é para vocês.
a gente precisa, né, ver o que vocês acham dessas coisas. Boa tarde, posso começar então? Por favor. Então, eu só vou me apresentar aqui para a gente se informar. Eu sou o Wesley Aquino, eu sou da Universidade Federal de Sergipe. Oi, Wesley. Eu sou o Wesley, estou no último período da Universidade aqui Federal de Sergipe. Eu sou escritor também, professor de língua francesa. E agora quero enveredar na tradução também, porque eu fiz uma iniciação científica, trabalho com tradução e adorei. Assim, a diferença entre tradução e adaptação, ao meu ver, é que a tradução ela esteja mais voltada para você pegar um sentido, no geral, de uma obra que está em outra língua e trazer para uma língua de chegada. Está em outro idioma, tem um conjunto de signos que rege aquele sentido, e eu tenho que estabelecer diálogo entre aquilo que eu vou traduzir, a língua que eu vou traduzir e esse público, como ela vai dialogar com o tempo e com a cultura. Acho que a adaptação ela está mais voltada, ela pode envolver talvez processos de tradução, não sei se eu estou errado, mas eu acredito que ela está mais voltada para uma mudança na essência das obras. Talvez, por exemplo, os mitos dos irmãos Grimm. Você pega aqueles mitos que, de certa forma, estavam reproduzindo o imaginário daquela época, questões morais, e traz para a questão de hoje. Você pode fazer algumas modificações na forma ali que se está readaptando. E, por exemplo, eu fiz uma adaptação da Cinderela quando eu era aluno do Instituto, e aí eu peguei aquela coisa da Cinderela e tal, e fiz tipo Cibele, a Cinderela periférica, e aí se passava na periferia da cidade de Aracaju, e tinha uma cena em que os meninos estavam brincando de Pokémon, que era naquela febre de aplicativo de caçar Pokémon. Não existe isso no conto original, mas eu fiz uma adaptação, e não fugiu tanto da essência. Então, acredito que talvez eu possa estar errado, aqui é só uma visão pessoal. Sim, isso parece bastante semelhante às adaptações descritas aqui por Lawrence Rowe, na Turquia. Tá. Então, a Anabelle colocou, acredito que a tradução tem uma ideia mais literal, trazer algo de idioma para outro. A adaptação, temos uma liberdade maior, seguindo certas demandas, dependendo do meio utilizado para essa adaptação. A Elines colocou a tradução para uma mídia diferente, é a adaptação, sim. A Natália falou, eu trabalho com o diagrama da Sara Ramas Pinto. A Natália e o diagrama da Sara, você vai ter que contar desse diagrama, Natália. E ela fala dessa diferença entre tradução e adaptação. Na tradução, para ela, uma preservação do espaço e do tempo da obra original. Já na adaptação, essa preservação pode ser parcial ou não ocorrer. Se bem que a tradução também pode... A tradução domesticada, ela não faz essa... Ela não cuida disso, mas, bom, anyway, continua sendo uma tradução. Bom, isso que o pessoal falou, John. Alguém... bom, você, o Wesley já falou um pouco sobre o que ele fez, que ele acrescentou num texto traduzido. Muito obrigada, Wesley, teu exemplo foi muito legal. E o que vocês acham, gente? Alguém quer falar sobre o que acha, se realmente você trabalhar com traduções, e a diferença em trabalhar com traduções e a diferença de trabalhar com adaptações? Vocês acham que adaptações é visto realmente como uma coisa menos acadêmica? Qual é a opinião de vocês? Se vocês já trabalharam com adaptações, isso foi visto de maneira menos acadêmica? Eu posso dizer que sim, porque eu já trabalhei com adaptações e já fui vista assim. Boa tarde. Boa Fala, tarde. Hugo. Oi, Hugo, fala. Eu sou professor e eu sou aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, e eu estudei no Instituto Federal aqui de Sertãozinho, e aí a gente tinha uma disciplina de projeto integrador, e o meu projeto integrador foi dentro da literatura. E aí uma das maiores brigas foi essa, que eu falei assim, talvez para a gente conseguir chegar nos clássicos e trabalhar clássicos, às vezes é mais fácil a gente implementar na cabeça dos alunos que essa é uma obra importante e que ela precisa ser lida na íntegra, mas entender talvez que a demanda daquele público fosse trabalhar com uma forma, às vezes, um pouco mais reduzida, sempre deixando claro que é um recorte ou é só um trecho, não é tudo, né?
Mas houveram várias discussões entre isso. Alguns professores apoiaram, entendem, né, que às vezes, principalmente na rede pública, às vezes a gente não vai conseguir trabalhar uma obra inteira. A professora que me permitiu aplicar na sala dela, ela gostou bastante do projeto. A gente acabou trabalhando com Peter Pan. Eu usei o livro original, mas acabou que eu só li alguns trechos e parti para a contação de história. Então ficou uma parte livre minha, né, contando a história, e aí eu pegava uns trechos, às vezes chamei alunos para ler, e aí acontece isso, né? Eu acreditei que funcionou, e muitos alunos, né, eles eram de 7º ano, e eles me mostraram, assim, interesse em ler a obra. Então, eu acredito que para a ideia que era disseminar a literatura e trabalhar, né, ali alguns conceitos, algumas discussões com os alunos, funcionou. Mas existe bastante resistência sobre isso, sim. Ainda mais se a gente for pensar que seguindo, a gente vai para um ensino médio e aí a gente tem obras um pouco mais complexas. Tá. Então, só para resumir, a resistência bastante grande entre professores e coordenadores na rede pública para usar versões adaptadas. Sim, essa resistência ela veio mais de quem estava me coordenando na graduação, né? Alguns professores acham que não é tão interessante, mas dentro assim da escola mesmo foi super bem aceito e até gostaram bastante da possibilidade de fazer esse misto de uma conversa do professor e apresentando a obra e colocando trechos da obra junto, né? E Para graphic ilustrar. novels, você usou graphic novels? Não cheguei a usar, a gente usou o livro mesmo, uma adaptação, uma tradução, não uma adaptação, uma tradução, mas do livro original mesmo. O Eu posso seguinte, fazer só uma observação? sim. Gláucia, Oi, Cláudia. é porque quando o Hugo estava falando, me lembrou de uma experiência que eu tive, porque assim, com adaptação, eu reconheço que existe essa, não sei se preconceito, mas sabe, melhor utilizar o original e tal. E comigo, na graduação e no mestrado, aconteceu isso em relação ao texto original, na língua original, e à tradução. Então, eu tinha uma boa tradução para trabalhar com ela, mas o orientador pediu que eu trabalhasse com o texto original, porque eram universos diferentes, podia mudar algum contexto, alguma situação e tal. Então, Você pode dar detalhes do livro e a tradução? era um livro... Bom, o primeiro livro foi de um escritor francês do século XIX, J.K. Huysmans. O livro chama A Rebours. E ele tem uma tradução perfeita, que é feita pelo José Paulo Paes. Né? Aí no mestrado eu utilizei, tudo bem, e aí no doutorado, como eu retomava um pouquinho esse livro, você está usando os outros livros do autor no original, então esse você vai usar no original também. E assim, acho que nunca eu chegaria a uma tradução tão boa quanto a do José Paulo Paes, mas tinha aquele estigma de que ler o original traz uma outra sensação, te coloca no contexto do livro, da época e tal. Mas na hora de você citar, você depois citava o Paes, né? Porque normalmente Citava quando a gente o Paes? cita... Sim. Imagina. Direitinho. É um preconceito, existe esse preconceito, a gente vai falar sobre isso, inclusive, às vezes, dependendo onde a pessoa está inserida, o seu programa de pós, às vezes a gente não tem uma área de tradução no lugar que a gente está, entendeu? Aconteceu comigo, ainda não existia o programa de tradução na USP, o John também, quando todos os trabalhos dele, tudo sempre na área do inglês, os orientandos dele na área de inglês, só agora, depois começou a ter o Tradusp, o Letra. Então, às vezes a gente se vê preso numa coisa assim, né? Então a gente tem que dar, a gente depois vai falar um pouco disso, de como é que a gente se rebusca aí com isso. Porque eu acho que a tradução, a adaptação, elas servem como ferramenta, assim, para tornar o texto acessível. Ponto. Claro. Exatamente. Sim. Então, para mim, era essa a questão.
Esse argumento é interessante, muito usado. Tem que ler o original. Então, você pode exigir que o aluno leia inglês, francês, espanhol, Russo, italiano, alemão, não é relativamente alemão pouco, russo, mais difícil, e chinês. e Tem que ler o alemão. original, tem que ler o original em chinês. Tá cheio de coisa em chinês agora, em digital media também. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o original em chinês, vocês vão fazer curso de chinês e daqui a 20 anos vocês vão voltar para tentar ler o livro, ainda vai ser difícil. Então, tem esses que não é prático. Não dá para ler tantas línguas. Então, vamos lá para essas perguntas, então. Vamos Ok. continuar. Sim. Camila Sim. Elliott. Comenta o texto. She's describing projects for a course in adaptation studies, which were accompanied by an essay. Isso aqui vem de nosso livro, Sophie vai falar mais hoje. E vamos, não sei se vamos distribuir vários capítulos ou 3 capítulos. Sim. Só interrompendo um pouquinho, a gente colocou na bibliografia o livro que a gente está, deve ser, a gente está ainda acabando de corrigir o PDF, mas vai ser editado esse ano, o livro que vai sair pela Routledge, chama Translation Adaptation Digital Media, feito pelo John e por mim. Eu vou passar para vocês um PDF dos capítulos. Bom, não vai ter idêntico ao livro, porque depois. Não, sim. E claro, a gente vai usar o livro muito, a gente passou tanto tempo fazendo o livro, claro que a gente vai aproveitar. Exatamente. Okay. Então, Camila tem Elliott. muita coisa aí, se não se preocupam, que tudo que está escrito aqui está no capítulo que eu vou passar para vocês, tá? Então, don't worry. Camila Elliott describing projects for a course in adaptation studies which were accompanied by an essay. Should such projects be accepted in the humanities university course? Do que vocês estão falando, acho que poucos desses projetos vão ser aceitos. Would your university accept them? No, parece que não. Nesse caso de vários de vocês. Discuss some of them in more detail. Can you think of even more examples? Could you add to the list of with an adaptation of your own? My students, esse aqui é curso que Camila Elliott deu, acho que foi norte de Inglaterra, Lancaster University. Não, acho que foi nos Estados Unidos antes dela ir para a Inglaterra. Ela é americana, trabalhando em Inglaterra, Lancaster. My students have gone beyond filmmaking to produce adaptations in other media, writing, dramatizing, storyboarding, filming, novelizing, graphic novelizing, drawing, illustrating, painting, sculpting, set designing, costuming, staging, scoring, puppeteering, acting, dancing, singing, editing, directing, casting, choreographing, gaming, video gaming, and producing marketing materials, film posters, book covers, news articles, political pamphlets, magazine spreads, scrapbooks, and multimedia installations. Students are further engaged new and digital media, adapting works to Facebook pages, Twitter feeds, YouTube videos, blogs, vlogs, ringtones, and iPad apps. Acho que ela também comenta em outro trecho que alguns alunos, por exemplo, que trabalhavam em restaurante, adaptava um conto, um livro, um poema a uma comida, um cocktail, etc. Ok, e vamos só isso aqui e o sexto pergunta, vamos deixar as 2 perguntas por enquanto. Minha colega, eu não vou falar quem, da área de inglês, adorou o filme de Pride and Prejudice com Keira Knightley. Por quê? Estava tão próximo ao livro. Comentar. Ok, queria ouvir de vocês. Parece que Camila Elliott, as várias adaptações não seriam aceitas nas universidades de vários de vocês. Palavras. Nós temos algumas pessoas aqui que elas, devem estar aqui, que estão preparando, que são professores de, inclusive, universidades, e estão aqui porque eles estão interessados em saber novidades e ver. Falem vocês um pouco como é na universidade de vocês, o pessoal faz pesquisas diferentes, se aparecem, elas são bem recebidas.
Porque tem isso também, às vezes você aparece com uma pesquisa muito legal, muito diferente, você não passa na entrevista, não gostaram do teu projeto, sei lá. So raised hand, Letícia Calmon. Bom, eu estudei no Mackenzie e eu posso falar que, com certeza, eu fui, pelo menos da minha época, eu fui a única pessoa que fiz trabalho com adaptação e tive muita dificuldade, não, na verdade, não na iniciação científica. Eu tive um orientador maravilhoso na iniciação, só que, infelizmente, no mestrado, literalmente, ele morreu atropelado. Oh. E aí eu acabei pegando outra orientadora que, assim, não fazia ideia. Na verdade, ela era da área de latim e, enfim, ela estava querendo uma área um pouquinho diferente. Então, foi muito, muito, muito difícil. Ela me empurrou o The Book Thief, a menina que roubava livros, e, enfim, foi o que eu tive que fazer e não é muito fácil, né? Assim, pelo menos no Mackenzie, realmente eu não tenho ideia na FFLeste, mas no Mackenzie, apesar de ser uma universidade americana, não existem tanta, vamos dizer, trocas assim com outras universidades em relação especificamente à adaptação. Então, foi isso. E aí, enfim, depois do mestrado, eu resolvi dar um tempinho, assim, esperar um pouquinho para voltar para a academia. É isso. Sim, se eu posso falar uma coisa que é interessante na Mackenzie, que o curso de letras tem a nota máxima da CAPES, nota 7. Olha. Sim. Sim, então, não sei, claro que tem gente dizendo que tinha a ver com o governo Bolsonaro e tudo isso, né? Mas parece que o comentário que eu vi que eles seguiram muito bem a linha de CAPES, fazendo a parte burocrática totalmente certinho. Então, como muitas universidades novas, etc. Então, acho que, não sei, eu não tenho muito contato com, eu acho que não era Bolsonaro, assim, mas fizeram tudo Leila, certinho. Assim. Não, eu ia perguntar se a Leila está aí. Leila? Não, Leila Darim e da Leila PUC. Maria Felipini. Então, você que é líder ela é líder do grupo de pesquisa e estudo de tradução em Bauru. Fala um pouco como é que o pessoal, os alunos se interessam por outro tipo de coisas, ou é sempre a coisa mais tradicional? Como é que funciona? Olha, a gente tem feito pesquisas em várias áreas. Nós trabalhamos mais com os trabalhos de conclusão de curso e com iniciação científica, né? Porque são alunos da graduação, com vários idiomas. O que eu venho percebendo nos alunos é que eles têm optado, apesar do curso ser inglês-português, português-inglês, né? Eles vêm com o chinês, eles vêm com o coreano. Eles gostam muito, hoje em dia, de HQ, de game, de música. E, assim, as pesquisas lá na instituição, elas são muito bem aceitas, assim. Não vejo muitas questões sendo... Não vejo questionamentos no grupo dos professores de tradutor. O que eu sinto é que na iniciação científica, como já é um comitê, né, mais amplo, aí sim a gente tem alguns questionamentos mas não é nem quanto à adaptação, mas sim a não valorização dos estudos na área de humanas, né? Então, você tem lá, por exemplo, 40 bolsas, dessas 40 bolsas, 2 são da área de humanas e o restante da saúde. A gente, assim, com relação à adaptação que vocês estavam dizendo, eu costumo pensar que a tradução ela já é uma adaptação, e a adaptação ela vai depender do quanto, ou da intenção que a gente tem com o texto, né? E o quanto a gente vai ter que realmente trocar, substituir,
as informações dali. Mas pensando em adaptações de uma mídia para outra, por exemplo, a gente tem muita tradução audiovisual, o pessoal gosta bastante de estudar, então a audiodescrição, a legendagem para surdos e ensurdecidos, a adaptação mesmo, no sentido de que o pessoal estava conversando sobre de um livro para um filme, a gente não tem pesquisas nesse sentido, não. São mais pesquisas mesmo com objetos de estudo que são textos traduzidos, ou legendas, ou audiodescrição, ou mesmo na área da saúde, a gente tem uma parceria com a FOB, que é a USP aqui de Bauru, e eles têm várias pesquisas de tradução na área da saúde. Então, a gente faz muita tradução de protocolo, né, de qualidade de vida, por exemplo. O meu doutorado foi uma tradução de 2 protocolos de qualidade de vida em disfagia. Então, eram dois questionários. Muito conteúdo didático para as disciplinas deles também, e para outros países, né, para os parceiros deles. Tudo isso é muito bem aceito aqui. A gente não tem, assim, muitos questionamentos dentro dos grupos, né? Na USP em si, a gente tem muita essa questão de, agora, depois de alguns anos, eles entendem o que seria uma tradução, eles entendem que a adaptação faz parte da tradução, porque eles costumavam ter muito essa questão da tradução é quando é literal, a adaptação é quando você mexe no conteúdo. Então, as primeiras bancas, as primeiras pesquisas, eles foram, assim, questionando a gente, né? O quanto que a gente poderia mexer num texto, mas como assim continua sendo tradução se você trocou o exemplo? Então, mas se o exemplo não é factível, né? Não faz sentido para o público, para que eu vou manter esse exemplo? Então, existiu muitos questionamentos quanto a isso, mas hoje em dia já é mais tranquilo já. Eu quero entrar com 2 pontos aqui, mais ou menos respondo a Leila. Um domínio público, muito, muito importante falando da tradução. Se a obra está no domínio público, podemos, em geral, a maior parte dos países, 70 anos após a morte do autor. Assim, a obra de Monteiro Lobato entrou no domínio público em 2019. Ele morreu em 48. Ok. Então, eu trabalho bastante com Monteiro Lobato, e temos, se alguém tem interesse, temos um grupo de estudo, OBLOB, Observatório de Lobato, se alguém quiser entrar, é só falar comigo. Aí qualquer eu estou sempre falando para todo mundo, pode fazer histórias sobre Emília. Emília crescida, Emília velha, Dona Benta nova, Dona Benta, problemas com o marido de Dona, sabemos um nome de, acho que nunca soube o que aconteceu com o marido de Dona Benta. Seria interessante alguém falar sobre isso. Não há menor problema, eu gostaria de ver o pessoal realmente tentar fazer prequelas, sequelas sobre Emília Dona Benta. Não há menor problema agora. Mas, se vocês pegam Harry Potter e escrevem um livro sobre um bruxinho, eu vou visitar vocês no xadrez. Porque há possibilidade. Isso aconteceu, por exemplo, me lembro 2 ocasiões que ele foi traduzido ilegalmente e colocado na internet. Acho que os 2 casos eram de adolescentes espertos que souberam inglês, acho que foi um na República Tcheca, outro na França. Os advogados de J.K. Rowling discretamente conseguiram tirar as traduções da internet na República Tcheca e na França.
Há problemas, como a gente vai falar, de teatro com as produções de Samuel Beckett. O estado de Samuel Beckett não permite nenhum tipo de adaptação da obra dele. Tem que seguir exatamente como está escrito por Beckett. Não dá para mudar figurinhas, não dá para mudar cenário ou nada. Houve vários casos, posso mencionar um caso que, Esperando Godot, as duas personagens centrais foram mulheres. Isso foi na Itália, então foi para a Corte Suprema na Itália, e o grupo de teatro ganhou dizendo que se os atores eram mulheres, mas não estavam mudando o sexo da personagem. Então, há o problema legal entrando, uma área muito interessante, difícil, muito emaranhada. A A próxima gente coisa... fala um pouco disso, Sim, um dos capítulos que a gente vai dividir com sim, vocês, a gente fala sim. um pouco disso, tem outros exemplos interessantes. A próxima coisa que eu queria responder a Leila é a parte institucional. Eu vou para o congresso em Birmingham, minha cidade natal, na Inglaterra, em junho, Adaptation Studies Conference. Adaptation Studies, maior parte dos professores, dos acadêmicos, são da área de Film Studies, literatura inglesa, Teatro. americana, teatro, pode ser dança também, televisão. Em geral, são monolíngues ou trabalham só com inglês. Me lembro, estive nesse Adaptation Studies Conference em Berlim, na Alemanha, o garçom entrando, falando alemão. Todo mundo teve choque, ninguém conseguiu responder em alemão. E parece que a maior parte dos trabalhos são monolíngues. Tem algumas pessoas entrando por outras línguas, o que Silvia e eu estamos fazendo. Então, você vai ver Translation Studies, estudos da tradução, línguas modernas, letras, cursos de francês, inglês, italiano aqui no Brasil, espanhol, etc. Muita gente russo, chinês, trabalhando com tradução. Institucionalmente muito diferente. E a gente vai falar bastante sobre estudos de transmídia, de multimídia. Aí vamos ver outros departamentos de Media Studies, etc. Então, o que eu falo no capítulo 1 é que há uma divisão de um lado, estudos da tradução, outro lado, estudos da adaptação, que tem muito pouco contato. E temos uma terceira área, que é Transmedia ou Intermedia Studies, que a gente vai desenvolver bastante. E essa área tem pouco contato com adaptação e tradução. Sim, podemos dizer que se você trabalha na área acadêmica, você tem todas as suas leituras, não tem tempo, tem tanta coisa para ler, para ver, não tem tempo para ler tudo. Você tem que concentrar em alguma coisa. Temos alguma coisa no chat? Deixa eu olhar. Silvia, alguma outra Então, antes de entrar não, na vou olhar. próxima? Tem uma pessoa que falou, é o Wesley, ele falou, aqui na Universidade Federal de Sergipe, há preferência por uma abordagem mais tradicional, mas existem projetos de adaptação de poemas para a música. É isso que eu ia perguntar, vocês de outras áreas, de outras regiões do Brasil, porque a gente, no curso que a gente deu uma disciplina na pós esse ano, que foi online, foi muito legal, porque participou gente de todo lugar do Brasil. E eu fiquei surpresa. Nossa, na Bahia, tinham acho que 2, 3 alunos que vinham da Bahia e com projetos muito legais, assim, bem diferentes, bem atuais, assim, com temas que normalmente a gente não vê, né, aqui. Então, por isso que eu perguntava. Mas vamos continuar, gente. Vocês vão Sim, ter vamos, mais... ok. Agora vamos para outras áreas que nós vamos desenvolver aqui, pergunta 7. Em quais maneiras
podemos estudar as vidas de tradutores e intérpretes. 8, podemos fazer uma tradução dentro da mesma língua. E... Oh, não, acho que tem tanta coisa em 9 também, sim. Tem muita 9 coisa. e, 9 e 10. Não, Ok. Ok, vamos para 7. Algumas pessoas. Vidas de tradutores e intérpretes. Uma tradução dentro da mesma língua. Comentários. Eu acredito que sim, é possível fazer uma tradução dentro da mesma língua, porque a língua assim, ela não é um processo, a língua ela não é uma ferramenta de comunicação, como é homogênea, no caso. Então, você tem vários registros, sabe? Você tem aquela linguagem mais culta, mais institucionalizada, você tem os falares de outros povos também, a depender das variações de classe social, de grupos específicos, de gêneros e tal. Então, você tem diversos registros dentro da mesma língua. Que, por exemplo, se você pegar, for ler Grande Sertão Veredas, e você for ler outras obras aqui do Brasil, mesmo que se passam outras religiões, e tem certas gírias específicas de lá, você não vai entender totalmente, sabe? Você vai ter que ter um deslocamento aí, de certa forma, de estar pesquisando na língua. Eu acho que é possível pensar em tradução dentro da mesma língua. E isso me ocorreu quando eu estudei uma obra em francês, eu estava lendo ela, e aí na academia a gente estudava o francês mais estandartizado, aquele francês mais culto, e quando você põe o pé aí, em alguns estados da França, eles não falam dessa forma, gente. Eles contraem muita coisa, eles mudam outra. Isso é algo que todo estudante de língua estrangeira que estudou uma língua, a plataforma da língua e viajou, sentiu na pele. Então, você já percebe outros registros aí. Então, acredito sim que é possível a tradução dentro da mesma língua. Vocês devem estar lembrados da discussão que houve ao redor de 2010 sobre ia se fazer uma reedição de Machado de Assis. Um escândalo, ai, meu Deus do céu, vai mudar tudo, ai, vai acabar a literatura brasileira, sendo que isso já foi feito várias vezes com vários autores brasileiros, entendeu? A LP vira e mexe, lança obras que mudam algumas palavras, que coloca, sabe, sei lá, faz uma atualização um pouco da linguagem, não é um crime. A pessoa sempre vai poder ler o Machado de Assis que está lá. Não sei se vocês... Mas está dentro dessa discussão, tá? Então, é uma tradução... Isso me surpreendeu muito, porque eu estou acostumado a tantas adaptações e simplificações de Shakespeare, que me surpreendeu. E hoje em dia, na academia, são bem aceitas. Mas, John, lá na Espanha, o maior escândalo por terem feito isso com o Quixote. Pegaram o Quixote e fizeram uma versão atual e o pessoal, nossa, caiu em cima também. E não sei como é que foi depois da recepção isso na escola. O pessoal é muito mais tradicional, a gente já conversou sobre isso. Sim. Na Espanha, o pessoal não sei se foram 40 anos de franquismo, o que foi lá, Inquisição, mas o pessoal ficou meio assim, entendeu? Com algumas Temos coisas. comentário aqui, Vladimir Batista, Temos. Tem traduzir 7 aqui, Shakespeare, eventualmente recurrir ao site Sparks Notes, e traduz o Bardo para inglês isso. moderno. Sim. Aí depois, Regiane, tradução dentro da mesma língua é o que acontece comigo quando falo com alguém de Portugal, Angola, Cabo Verde. O meu cérebro dá um bug. Não sinto tanta dificuldade de compreender os diversos falantes. Eu sempre não consigo entender português de Portugal. Galego é muito mais próximo do português do que... Sim. E eles falam isso. Eles falam isso. Aí estamos entrando nessa outra discussão de português do Brasil, português de Portugal, se português do Brasil é uma língua diferente. Aí como chama, Marcos Banho, a ideia dele é que português do Brasil é uma língua diferente, próxima à língua de Portugal. Mas isso é outra coisa. Alguma outra coisa nesses... ninguém falou sobre estudar a vida dos tradutores, adaptadores. Sim. Alguém já se interessou por isso, gente? Tipo assim, pegou uma obra, mas quem adaptou isso aqui? Quem que traduziu isso? Vocês já fizeram isso? Vocês já se interessaram por isso? Falem um pouco.
É uma área muito, muito interessante. Os próximos tradutores, os intérpretes. E Hoje em dia é uma área que, quer dizer, hoje em dia, já está meio antigo, mas já desde 98, quando, especialmente quando, depois eu vou falar um pouquinho disso, o Anthony Finn lançou um livro que ele fala muito sobre isso, e o pessoal começou a se interessar realmente por quem está por trás dessas escrituras. Isso aqui vai ser desenvolvido durante o curso. Sim. Vamos passar para o próximo, porque tudo que a gente está falando vai ser desenvolvido dentro do curso. Ok, 9. Vamos ficar só com 9 por enquanto. Aqui, terminologia. O curso vai introduzir muitos termos. Quais dos seguintes vocês conhecem? Intermídia, multimídia, transmídia, ekfrase, fanfic, domestication, estrangeirização, mashup, não tem nada a ver com batatas, plasiotropia. Ok, a Silvia não vai gostar disso aqui. Prequela, meioquela, interquela, acho que tem outro tercioquela. Ai, John, para! Ele tá Não é terciopelo, tercioquela. Pseudotradução, recombinantes, remediação, vampirização, log. Ok, ficamos só assim por enquanto. Tem 1000 coisas aqui. Comentários, por favor. Quem está estudando isso aqui? Alguém estudando pseudotradução? No doutorado, eu estudei um pouco da écfrase. Ok, sim. Porque o autor utilizava muita descrição de obra, de estátuas, pinturas e tal, e tudo aquilo tinha um significado dentro da estrutura literária. Peraí, fala de novo essa última sentença, basicamente o que é que frase? Bom, é que nos textos, nos romances, apareciam muitas descrições de obras de arte, como telas, de pinturas. Sim, descrição de obra de arte dentro da obra literária. Só que essa descrição, ela tinha uma utilidade para o enredo, né? Então, era uma forma literária de lidar com aqueles objetos artísticos. Ok? Uma obra de arte que descreve outra obra de arte, conforme alguns críticos, é um tipo de tradução, conforme outros não. Ok? Para falar a verdade, eu não sabia que alguns críticos consideravam uma forma de tradução. Não cheguei a enveredar por esse lado, mas é muito interessante. Ok, interessante. Obrigado a Glaucia. Alguém está colocando no chat? Ninguém sabe o que é meioquela? Não? Prequela, sequela. Eu imagino que meioquela é você criar uma história não contada no meio de uma história já pronta, né? Já que prequela é algo que ocorre, é um prólogo, né? Do que ocorre antes da história original, a sequela, né? A sequência. Então, meioquela, eu imagino que seja uma história ali no meio que não foi contada, né? Foi aludida, porém não contada. Né? Sim, pode ser, por exemplo, Hamlet. Pode inventar meioquela de, por exemplo, Hamlet transando com a Ofélia. Aqui uma história de amor no meio, o que eles fazem juntos. Por exemplo, aí todo mundo diz que eles já fala que eles já transaram, então a meioquela poderia mostrar eles transando, por exemplo. Isso seria uma meioquela. John, tá aqui, ó. Não tô sozinha aqui, tá? Então, gente, o John falou que eu ia ficar bravo, porque primeira vez que a gente foi editar
A revista, aliás, eu recomendo, para vocês darem uma olhada, a Traditerme, depois eu vou mandar o link para vocês, a Traditerme da Jota de 19. A gente fez um número especial da Traditerme. Aí o John escreveu um artigo que chama Let the Flowers Bloom, uma coisa assim. E aí ele colocou, aí estava editando o livro, a revista A Solange e eu, e a gente, sequela não dá. Meio que ela parece... Não, horrível, fica horrível. E a Solange, imagina, ela é tradutora de século XIX. Então, assim, elas são pior do que eu, né? E a gente ficou na discussão. Mas, infelizmente, eu já vi aqui no Brasil alguém usando sequela. Eu não sei como fazer com isso. Sequência, olha lá, a Anabelle sugeriu sequência. É que aí, como é que você fala do meio? Porque ainda bem que não tem muito miquel, eles chamam midquel em inglês. E prequel e sequel, óbvio. Como chamaria uma história criada depois? Sequel, Natália, seria sequel. A Anabelle tinha respondido também, é uma história anterior. Que mais, gente? Vocês conhecem Mashup? Mashup vocês conhecem, pelo Sim. amor de Deus. Então, é interessante que alguns termos estão entrando na forma inglesa no português. E claro que todo mundo usa em português maratonar. Se sabe maratonar em inglês, como que é? Acho que todo mundo sabe. Eu pensei que o inglês fosse entrar no português, mas o português achou outro termo. Sim. Você sabe o que é? Binge watch. Binge watch, o Matheus respondeu. Binge watching. Exatamente. E interessante que maratonar entrou no português, mas parece que mashup entrou assim, como mashup. O John, o Vladimir colocou o seguinte, achei interessante, Vladimir, você falou, prequel já vi traduzido para prólogo, gostei. É meio um empréstimo da literatura, né? Mas gostei. Olha lá, o filme Alto da Compadecida poderia ser considerado um mashup, mas é uma peça. Sabe o que eu diria mais um mashup, por exemplo? Uma peça que foi feita em cima das obras do Suassuna, que usa várias peças do Suassuna e faz um musical. Aí, sim. Mas tudo bem. É uma união de 3 peças? Não sabia, Anabelle. Então fala você. Eu não sei, não sou especialista, você que estudou. Fala aí, fala. Cadê ela? Você não pode falar? Pode. Vou falar. Fala aí que você sabe. Eu não estudei, eu só sou assim, porque eu gostei, né, do filme e um pouco que eu sei porque eu estudei por causa do Cervantes, o coisa, mas nunca não li toda a obra. Conta aí. Poucas pessoas sabem, mas o filme Alto da Compadecida, na verdade, é a união de 3 peças. O filme! O filme. Que legal, que legal. O filme é a união de 3 peças, com foco principal na peça Alto da Compadecida, né? De mesmo nome. Mas ali tem o Santo e a Porca, Alto da Compadecida, e eu esqueci o nome da terceira, mas a terceira é alguma coisa como... eu esqueci. Mas a terceira é aquela partezinha no final que o Chicó se junta com aquela mulher e eles têm e eles vão procurar lá como que fala? Eles vão procurar um dinheiro, mas ali o dinheiro, que também é um pouco relacionado com o Santo e a Porca, mas termina com que ela é casada, e aí o cara, eles fazem tipo um duelo, alguma coisa assim, e termina que o vilão mata ele, aí eles conseguem fugir. É uma terceira peça do Suassuna. Olha, interessante, não sabia. O Wesley também disse que não sabia. A vampirização, a Gláucia diz, é uma obra realizada a partir de outra, e uma bebe nas fontes de outra. E a Suzu Machado falou do Pride Prejudice vampiresco. Sim, e eu vou falar disso, então não vou falar nem agora, porque eu vou falar na aula sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre essa história e o Queer Books. Fala um pouco de vampirização, John.
Acho que é exatamente isso. Vampiro que suga o sangue da ideia de uma obra nova, sugando o sangue de uma obra velha. O sangue, a essência, talvez, e um termo bastante usado na adaptação. O crítico que a gente vai falar, o nome de Thomas Leach, escreveu um artigo interessante exatamente sobre isso. Então, é um conceito, uma metáfora bastante comum na área da adaptação. Ok. Quais seguintes áreas pode ser interessante para estudo acadêmico? Carnaval, literatura, videogames e clássicos, visual knowledge, stress pós-traumático, Twine e LGBTQIA+. Queria mais. Queer culture and audiovisuals, fashion adaptation, social media dramatizations. Não, isso aqui vem do outro. Isso aqui tá Essa errado. parte não é. Não, escreve. Ok, e o próximo, podemos juntar com o próximo. Tá. Dom Quixote no Brasil. Tiradentes em Confidência. Peter Pan de Lobato, Clube do Livro, Fotografias de Intérpretes, Política Econômica de Governo, Vargas. Alguém? Aqui vamos falar nas próximas 2 semanas se a gente ouviu muita coisa, mas a gente vai passar 3, 4, 5 minutos máximo nisso aqui. Alguém quer falar sobre alguma maneira que esses tópicos poderiam ser interessados para estudos de adaptação e tradução? Como chamaria, por exemplo, o Xangô de Baker Street, aquela ida de Sherlock Holmes, vinda do Sherlock Holmes para o Brasil, do Jô Soares? Sim, isso acontece, isso seria... eu acho que um tipo de apropriação, usando Sherlock Holmes como base e indo para frente. Então, é um tipo de apropriação de algumas das ideias de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, sem ser uma adaptação em si, só pegando a ideia geral. Talvez podemos usar o termo bastante utilizado, apropriação. O Matheus e o Wesley. Matheus, você primeiro. Eu ia comentar que eu acho que todos esses pares aí são super interessantes para estudos acadêmicos, tem diversas formas que dá para trabalhar com eles. O meu projeto, inclusive, atual de mestrado, eu estou trabalhando com queer culture e audiovisual, dentro do campo da tradução, que eu faço parte dos estudos da tradução. E esse par faz parte do meu projeto de estudo, então eu me senti aqui representado nesse par. Então, acho que, na verdade, acho que todos eles dá para fazer projetos interessantes. A gente vai falar um pouco de queer culture quando a gente falar agora de screens, depois a gente falar também de digital media. É uma área de estudos muito, muito utilizada. Agora o pessoal está trabalhando muito com isso, além de feminismo e tudo mais. Também de non-represented groups. Então, inclui, né, imigrantes, não se esqueçam que a gente também vai utilizar uma bibliografia lá de fora, então, pessoas com muitos problemas em várias áreas. E é bem legal, porque é uma das coisas muito que eu aprendi, inclusive estudando isso para fazer o livro, como a queer theory está dentro dos estudos de adaptação e a relação, como agora estão sendo vistas alguns gêneros audiovisuais, né? Então, musicais, terror, de comédia, o pessoal está entrando muito para analisar de outra maneira. Comics, a gente vai falar um pouco disso. Temos 2 pessoas com mão. Quem está com a mão levantada? É o Wesley primeiro, depois é o Hugo. Fala, Wesley. Então, gente, eu concordo com o Matheus. Todos esses temas aí dão um banho para se trabalhar diversas coisas, mas acredito que aqui eu acho bem interessante o social media dramatizations, porque, para mim, dentro dá para fazer relações com algumas comédias do Molière, em que ele trabalhava muito a questão da sátira da época dele, por exemplo, em Les Femmes Savantes, que foi traduzido para o português brasileiro como As Eruditas,
ele tocava muito nessa questão da comunicação, de pessoas que estavam no grande meio de comunicação, dentro da comunicação hegemônica, e tentava muitas vezes, hoje a gente pode citar os digitais influencers, e tentava muitas vezes proferir discursos, falar a favor de coisas que eles não tinham estudado com profundidade. É claro que nem todos os digitais influencers são assim, eu não estou generalizando, mas há essas pessoas também que detêm o poder. A gente viu com a questão das vacinas aí, detém o poder sobre um discurso hegemônico que influencia a população, mas aí tenta ali meio que falar sobre temas que não dominam e acaba causando danos à sociedade. Mulher já falava isso no século, acho que 17 por aí, 18, não lembro bem. Acho que é bem Ai, que interessante. delícia, Wesley. Nossa, adorei, adorei. Nossa, e tem super a ver com o que a gente vai falar, porque realmente está acontecendo umas coisas em social media que é impressionante. Quer dizer, a gente viu o Grammy ano passado dando um Grammy para uma menina que fez um musical no TikTok, né? Durante a pandemia. Depois eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas então acontecendo. Na hora que a gente foi agora revisar o livro, eu já tinha falado do TikTok, descobri o Quai. Aí tem telenovelas, tem assim 5 produtoras aqui no Brasil já, quer dizer, agora deve ter mais, mas no ano passado tem 5 produtoras já fazendo conteúdo para isso. Tem gente que traduz novelinhas que aparecem no TikTok em coreano. Quer dizer, nossa, gente, tem uma área para a gente trabalhar absurda. Só falando de social media, né? Ok, então vamos terminar agora com essa parte. Sim. E vou deixar e vamos para a próxima parte, Silvia. Tá, a próxima parte, gente, é vocês usarem realmente, não dá para ser mais de 1 minuto, porque nós somos muitas pessoas. Senão a gente vai aqui, ó, gente, vamos lá, eu estou com a lista aqui, Adriane está aí, Adriane Augusta, licenciada em português e inglês, adaptando a queda de Usher para o cinema, caso você está projeto de doutorado, é isso, Adriane? Cadê a Adriane? Não está aqui hoje? Acho que não. Tá, não está. Tá, a Anabelle está aí? A Anabelle Aí. está porque ela escrevendo. Oi, Anabelle. A Anabelle está aqui dizendo que você fez a habilitação português e inglês pelo Mackenzie e você está fazendo um projeto de mestrado, é isso? Continua. Eu tenho a intenção agora de prestar processo seletivo para mestrado e na área de tradução. Tá, você fala, eu entendi localização também, além de tradução? Você está interessado em localização, é isso? Não, tradução mesmo. Tá, é que é bem geral, né? Mas tudo bem. Ana Letícia Costa, está por aí? Bom, Anderson de Souza Andrade. Antônia de Jesus Salles. Bom, você tem que gritar, hein, gente? Bruno Bertatini, eu vi o Bruno aqui. Cadê? Oi, Silvia. Tô aqui. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Bruno, nossa, Bruno, direito, filosofia. E está com um projeto de mestrado, né? Diálogo entre Berman e Benjamin, é isso? Não, acho que você Outro confundiu. Bruno. É o outro. Troquei pelo Bicalho. Tem 2 Brunos, desculpa, gente, troquei o Bruno. Tá, desculpa. Esse é o fala você, Bertatini, então, primeiro. Ele tem mestrado de linguística aplicada na Unicamp. Tá, fala aí. Eu estou cursando, né? Entrei o ano passado na Unicamp. Isso, né? Meu projeto é uma adaptação do filme Westworld, que virou série em 2016 pelo HBO, né? Que foi encerrada, infelizmente, esse ano. E a minha pesquisa, né, envolve o estudo de, né, adaptação e principalmente ficção científica, que é um tema que eu pretendo continuar aí no doutorado. Vou mudar um pouquinho, já tenho algumas ideias, mas ficção científica é uma coisa que eu quero continuar. E obrigado pelo aceite, John e Silvia. Imagina, que é isso. Agora o Bruno Bicalho, gente, então, tudo que eu errata, vocês viram que eu sou a mulher das erratas, né? Bruno Bicalho, direito, filosofia, conta aí, Bruno. Foi um percurso meio tortuoso, mas hoje em dia eu estou escrevendo um projeto de mestrado nessa área dos estudos da tradução, mas um projeto mais teórico. Eu queria investigar a obra de um tradutólogo francês, o Antoine Berman. Mas então, assim, então não tem exatamente a ver, né, com a questão
da adaptação propriamente dita, mas me interessa muito, assim, para poder ampliar mesmo o leque, né? Enfim. O curso é sobre tradução e adaptação, tem a ver Tradução. sim, Sim, e a gente a vai questão da falar um pouco história. a gente vai falar um pouco de também trabalhos teóricos que são importantes também, né, gente? Isso é uma coisa muito importante. A Carolina Coelho dos Santos Monteiro. Estou aqui. Oi, Carolina. Oi, tudo bom? Então, eu Deixa eu sou... tirar o dos Santos Monteiro, então. Vou A deixar a gente Carolina. viu Carolina em Porto Alegre. Isso, no Entrade. Ah, legal. Então eu também te vi. Sim, sim. Eu sou mestranda na PUC-Rio, eu estou fazendo mestrado em Estudos da Linguagem, na linha de tradução, e hoje estou no meu 2º ano, estou fazendo já a dissertação, e meu projeto é sobre itens culturalmente marcados na legendagem de produtos audiovisuais paraenses. Então, eu estou procurando na legendagem, né, quase inexistente a legendagem nesses produtos audiovisuais paraenses, e como paraense legendista, a minha proposta é colocar essas legendas, né, para o inglês, do português para o inglês, e eu estou trabalhando nisso. Bem legal, Carolina, bem legal. Aí depois nós temos a Elines, fala Elines, que já fez um curso com a gente, de ouvinte, né? Elines ou Elines? Elines ou Elines? Elines. Elines. Ah, então te chamando de Em Elines. português, eu achei, não sei, eu achei Elines. Bom, fala aí, Elines. Bom, eu estou escrevendo, né, um projeto que eu pretendo me candidatar agora no dia 10 de março. Eu estava tentando escrever uma dissertação, mas pelo tamanho que eu vi que vai ficar, e porque é inédito, que é trabalhar as obras do Lovecraft num projeto de franquia transmediática, eu acredito que eu possa tentar escrever uma tese. Então... Nossa, nem entrou, ela já virou a tese. Ela nem entrou. Nem entrei, mas eu já... Bom, falando sobre o projeto, eu quero partir do conto, né, do Lovecraft, e esse conto ele foi adaptado, ele foi expandido, na verdade. Não vai poder falar tudo, Elinice, não vai, você já falou, não vai dar tempo. Tá bom. Chega, tá bom. Depois a gente tem o dia que você for falar, você apresenta. Vai, é só para apresentar a pessoa, gente, para vocês saberem quem vocês estão. Então, Heloísa, a Terezinha está aí? Não. A Fernanda Medeiros Fernandes está aí? Desculpa, tá aí, a Fernanda. Então, é Fernanda escuro. Medeiros. Então, Tá, não tem problema. Dupla habilitação em português, italiano, você está com um projeto. Agora eu estou no russo, Tá. e aí estou terminando agora, e eu vou estudar um eslavista italiano, então eu sou a que vai estudar a vida dos tradutores. Oba! Oba, muito bem, muito bem. A Gabriela Esmerim Lacerda. Aqui. Isso, fala, Gabriela. Eu sou formada em literatura brasileira pela USP. O meu orientador me migrou para estudos da tradução na época. E Você que é do Zaider. Eu queria estudar artes plásticas indígenas contemporâneas, trabalhando na questão da poética e o uso de outros textos, mas estou ainda nas intenções. Gente, ela quer estudar um cara que eu, assim, me apaixonei, e assim, só não me apaixonei de verdade por ele porque eu já sou casada, porque além do cima ele era lindo, né? Infelizmente, ele se suicidou no meio da pandemia, acho que para ver, sei lá, não sabemos. Um artista incrível, chama Jaider Isbel, vou escrever aqui, um artista incrível que a Gabriela quer estudar, e além de artista plástico, ele é escritor, e a obra dele é maravilhosa. Assim, é uma tragédia esse homem ter morrido, uma tragédia. 41 anos, um homem maravilhoso, inteligente, um doce de pessoa, eu conheci lá no Acre. Bom, vamos lá. A Gláucia Benedita Vieira. A Gláucia, tá aí, a Gláucia já falou, não vamos deixar a Gláucia falar. O Guilherme Gonçalves Machado. Guilherme está aí, não aparece. O Hugo Henrique dos Santos. Hugo, cadê o Hugo? Hugo está aí, fala aí. Olá, eu sou o Hugo, eu sou aqui de Ribeirão Preto, acabei de terminar meu curso em letras,
estou buscando aí algumas ideias, principalmente trabalhar com poesia, né? Pensei no Edgar Allan Poe, mas acho que eu gosto bastante também dessa ideia da transposição, né? Eu gosto, por exemplo, eu sou muito ligado com games, gosto muito de cinema, essa transposição do cinema também, a gente estava falando ali de boas adaptações, né? É muito fiel, não é? Essas coisas, elas me chamam bastante atenção. Você fala do Raven e Simpsons, que na carta de intenção que eu adorei, né? E foi ele que foi dali que eu pensei em fazer um projeto de mestrado. Aliás, o The Simpsons tem várias paródias, várias coisas interessantes. E aí acabou que eu tive que me colocar numa caixinha, né? E isso foi um problema muito grande, que aí agora eu tô pensando em outro formato, eu fiquei assim, gente, e agora? Tô entrando em crise aqui. Não, vamos pensar fora da caixinha. Olha o que o John falou, gente. Vamos lá. Obrigada, Hugo. Vamos lá. Igor Luna Tavares de Medeiros. Tá aí o Igor. Olá, Oi, Igor, tô te vendo. Ai, que nome lindo. Igor Luna, nossa. Fala, Igor. Então, eu me formei em português pela FELASH, pela Letras, e agora eu estou no mestrado em estudos literários em inglês. Eu estou pesquisando um romance policial dos anos 50, romance policial norte-americano, e, enfim, representações de poder. É uma leitura culturalista dessas obras publicadas nos anos 50 nos Estados Unidos. Essa literatura pulp também, essa coisa mais da literatura popular. É isso. Bem legal. Você falou do Ripley, que inclusive eu não sei se você estava nesse, não sei porque eu não lembro dos nomes, mas eu estou editando a outra Traditerme e uma pessoa mandou um artigo comparando, né, o livro e o filme do talentoso Ripley e o primeiro filme, que é com Alain Delon, que é O Sol por Testemunha em Plein Soleil. Bem-vindo, Igor. A Jaqueline Casemiro. Oi. Olá, tudo bem? Fala, tá alemão, né? USP, alemão. Nossa, você é outra eslavista, não é isso? Não. Não. Quadrinhos. Fala, quadrinhos. Eu não tenho. Eu sou formada na FELASH também, em letras, português e alemão, e no mestrado eu estudei culturas literárias europeias. Eu escrevi minha dissertação sobre a tradução de um livro do Primo Levi. Tá, então você já tem, que eu anotei aqui, doutorado ou mestrado, não te entendi, você já tem, seria projeto doutorado teu, né? Não necessariamente, porque eu fiz mestrado, eu tenho um duplo diploma de mestrado, mas os 2 diplomas são da Europa, então eu teria que revalidar o diploma aqui, e eu acho que dá menos trabalho fazer um novo mestrado. Tá bom, então deixa eu colocar aqui, não, tá. Não, tudo bem, eu coloquei aqui, fez um na Itália, mas não sei se vale, eu até ia te fazer essa pergunta, tá? França na Itália. Dá também. O José Alfredo Paes Rosa. José Alfredo, eu vi você no começo, você não está mais aí? Cadê o José Alfredo? Bom, não sei, ele estava aí porque eu vi o nome dele no começo. Juliana Paula Picanço Valverde. Juliana, tá aí, Juliana? Sim, estou aqui. Tá aí em cima. Ai, meu Deus. Tá. Oi, Juliana, desculpa. Estou procurando aqui embaixo. Boa tarde a todos. Eu atualmente sou professora substituta de língua japonesa na UFRJ. Bom, minha vida toda foi com língua japonesa, mas no projeto de mestrado eu tenho uma pós também em estudos japoneses, mas no mestrado eu estou fazendo em língua inglesa, na verdade, estudos da tradução. E como eu sou apaixonada pela Ásia, eu não estou mais no Japão agora, eu mudei para a Índia, minha linha de pesquisa, então estou traduzindo a literatura indiana feminina em língua inglesa. Então esse é o meu projeto. Está trabalhando com quem? Eu, na Federal de Santa Catarina, com a professora Sheila dos Santos. Quem? Professora Sheila dos Santos, da Federal de Santa Catarina. Sheila dos Santos, João. Ela é orientanda da professora Marie-Hélène. Marie-Hélène, eu conheço a Marie-Hélène. Marie-Hélène. Ela foi aluna da Marie, e agora eu sou aluna da Sheila. Sim. Ótimo. Você deve estar. Aposto que você vai ver a Rupi Kaur, né? Sim, não é ela. Não é sobre ela, mas são outros 2 autores. Não, eu sei, porque quando a gente fez o livro, eu mencionei as poesias dela, porque vem de social media, e aí quando eu coloquei que ela tinha sido traduzida para 42 línguas, o John,
Mas tradução por manual? Ou, né? Eu falei, não, deu manual. Aí tinha até uma tradução brasileira, assim, ótimo. Sim, Bom, vamos lá. Leila Maria Felippini, cadê a Leila Felippini? Não está? Ou tá? Está aqui, está na minha frente. Ah, você já falou, então não vai falar, já falou, já se apresentou. A Letícia Calmão já se apresentou também, não vai falar nada. A Lívia Lacome, está aí? Lívia. Cadê a Lívia? Ah, tá aí, estou vendo o teu óculos. Estou aqui. Lívia. Tudo bom? Oi, Lívia. A Lívia, a única coisa que eu sei de você é que você fez um excelente doutorado com o John, ele falou. Que bom, bom saber. Eu terminei o doutorado aí com o John, foi meu orientador, em maio do ano passado, e eu acho que eu vim mais aqui participar dessas conversas para ter ideia, para ver o que eu quero fazer na frente, talvez um pós-doc, alguma coisa assim, e ver o que está acontecendo, o que as pessoas estão discutindo, para ter uma ideia. Mas, E como a gente não deixa passar nada em vão, muito menos uma aluna, ótima aluna do John, ela vai dar uma palhinha no seminário para a gente sobre non-fiction translation. E me faltava uma pessoa, ó, achei uma perfeita. Bueno, vamos lá. Luísa, acho que vai vir aqui não fazer nada, né, Lívia? Até parece. Vamos lá. Luísa Viana de Carvalho. Cadê? Ah, Luísa, estou vendo ela aí. Oi, Luísa. Então, eu estou me formando agora em letras chinês-português, né? Eu trabalho numa editora com tradução e eu pretendo prestar mestrado. Eu até tentei prestar para uma faculdade chinesa agora, mas não passei, mas em parte porque o meu projeto ainda não estava muito bom, porque eu sinto que eu ainda não sei com certeza, sabe o que eu quero pesquisar. E eu estou fazendo esse curso, indo atrás para me planejar melhor. É para isso mesmo esse curso. Vai lá, John. Não, você faz na USP, então. Isso. Ah, não. Então, você deve conhecer Verena, que vai defender mestrado na... Para quem? Ela vai defender quarta de manhã. Verena Veludo. Para quem é do... E a Jamile? Você conhece a Jamile? Jamile sei também, sim. Então, a Jamile, ela é do nosso grupo Great também, ela vai dar, inclusive, ela vai dar um seminário sobre linguística de corpos. Ah, sim. E literatura infantil juvenil, porque ela trabalhou com o Dr. Sus para o chinês e inglês. Bom, obrigada. Então, Luísa, o Matheus Coimbra já falou um monte, só se apresenta rapidinho, Matheus. Matheus e Wesley aqui vão falar muito rápido. Vai lá, Matheus. Formado em letras, português e inglês pela UFBA e atualmente faço mestrado na UNB. Tá, e o mais legal você não fala o que você quer estar estudando, menino? Tem que estar estudando projeto uma coisa bárbara. Basicamente, é cultura e representação na tradução do Camp Talk, na legendagem de RuPaul's Drag Race, através da linguística de corpos também, e eu nomeei de Camp Talk, o que seria basicamente os termos queers, como a Sabrina colocou aqui no chat, mas é porque eu decidi o termo camp, porque é uma teoria pouco falada no Brasil, então eu quero expandir isso um pouquinho também. Legal, muito legal. Lá é mais usado, né? Nos Estados Unidos o pessoal usa mais isso, é verdade. A Milene Santos Couto. Oi. Oi, Milene. Oi, tudo bem? Então, eu acabei de fazer a especialização na PUC. Está voltando para mim, igual está para vocês também? Está voltando um pouco, mas dá para ouvir. E eu fiz a minha monografia em localização de aplicativos. Localização de app, gente, fala. Então, aí eu pretendo pensar em alguma coisa nessa área para poder seguir para o mestrado. Gente, essa área está bombando, está precisando muito de gente boa para trabalhar. Tem pouca gente trabalhando e estudando isso ainda no Brasil, entendeu? A gente vai falar um pouco de localização. De repente, até você poderia... Depois a gente fala. Bom, não, porque eu tenho uma pessoa que vai falar de localização em termos de aviação. Mas, de repente, você pode pegar uma parte, falar um pouquinho do teu trabalho, dependendo do que você seja, eu acho que pode ser interessante também. A gente tem que aproveitar, né, gente, que a gente está aqui, que a gente pode fazer essa troca. A Natália Magno. Oi, sou eu. Dá para me ouvir? Ah, tá aí. Oi, Natália. Oi, então, eu sou formada em letras com habilitação em italiano pela Universidade Federal do Ceará
E estou recém-ingressa no programa de mestrado da POET, que eu vou fazer uma pesquisa que vai relacionar Dante Alighieri, né, o inferno do Dante com o jogo Dante's Inferno. Então, eu quero usar... Exatamente, eu quero usar a tradução intersemiótica para compreender a construção da narrativa desse videogame. É isso. Maravilhoso, adorei. Faz tempo que eu estou esperando, como acho que eu te respondi, não sei se eu te respondi isso, que faz tempo que eu estou esperando alguém, que meu filho jogava esse videogame. E eu falava, gente, alguém tem que escrever uma coisa sobre isso. Deve ter gente já que deve ter escrito um pouco, né? Depois a gente vai dar uma procurada na Natália, mas é muito legal que tem aqui no Brasil, ainda por cima, porque deve ter tradução, deve ter localização para você trabalhar, muita coisa. O jogo tem um universo bem expandido, né? Criou-se até uma animação baseada no videogame, de tão grande que Olha esse lá. universo foi. Olha lá. Isso é legal você tocar também, né? Para você ver a recepção. Regiane de Jesus Costa. Ah, não, pulei a Rita. Não, você que é a Rita. Não, você é a Natália. Rita Daniele, cadê? Rita, tá aí? A Rita não tá? Então a Regiane, que já até acendeu a câmera. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Regiane Costa, eu moro em Formosa, Goiás, pertinho de Brasília, sou formada pela UFG em Letras Português e Espanhol, e sou professora do IFG, e tenho um longo período aí sem produzir nada na área da pesquisa em linguística, né? Eu comecei a ter um interesse maior para literatura. Então, eu gostaria de estudar as representações e autorias femininas, principalmente ligadas às mães, né? As maternidades plurais. Tem muito interesse, principalmente nas identidades hispânicas, né? Latino-americanas em geral. É um prazer estar com vocês. Obrigada, obrigada. Temos a Sabrina da Silva. Está aí a Sabrina? Oi, Sabrina. Não dá para ouvir. Ah, tá. Oba, oba. Boa tarde. Meu nome é Sabrina. Eu estou no último ano de Letras em Inglês na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E, bom, eu já fiz iniciação científica na tradução, na área da tecnologia e da saúde. Estou no meu 2º ano também na área da tradução. Eu vou focar mais no ensino da tradução. E meu TCC também vai ser na área da tradução, e eu quero fazer, tipo, analisar traduções de expressões idiomáticas utilizando Cat Tools. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de Cat Tools. E também eu estou aqui para ver se me ajuda, assim, também no meu TCC, alguma ideia. E é isso. Obrigada, Sabrina, obrigada. O Simon está aí? Oi, Meu Simon. tá me dizendo que não vem hoje. Ah, tá. A Suzu já ligou a câmera. Oh, meu Deus, tudo bem, Oi. Suzu? Eu sou formada em português e inglês aqui na FEFELESH, não consegui largar e voltei para o italiano, e eu queria ter ideias para amadurecer melhor um projeto e tentar mestrado. Ai, adorei. E você menciona, se você me deixa falar... Pode falar. Um young Adult, um livro Young Adult que eu achei interessante, que também é uma área que as pessoas também desvalorizam, né, ou não dão a importância necessária, sendo que, gente, nós estamos formando os leitores. Então, Sim. tudo que seja literatura infanto-juvenil, young adult, sempre é meio, mas não é literatura adulta. Até os tradutores, mas eu só traduzi literatura infantil. Gente, é muito mais difícil traduzir literatura infantil do que literatura para adultos, eu acho. Eu já fiz os dois. Então, sei lá, é muito legal você estar fazendo isso. A cultura australiana não é muito conhecida. Inclusive, eu acho um bom projeto para você até apresentar para uma editora. Tá? Depois a gente pode até conversar sobre isso. Gostaria, obrigada. Achei bem legal, bem legal. Thales, o Thales está aí? O Thales? Não estou vendo. Thales, a Verônica Sobreira. Verônica, está aí, Verônica? Oi, não falou nada. Vitória Monteiro, Vitória, está por aí?
Oi, estou aqui. Ah, Sim. Vitória. Oi, Vitória. Eu me formei agora no semestre passado em Letras Português e Francês pela FEFELESH. Já me interesso em tradução há algum tempo. Trabalho já em uma editora como tradutora freelancer. E também estou nessa de pensar agora num projeto de mestrado em tradução. A princípio, eu queria fazer um projeto de tradução comentada de alguma obra de ficção do Blanchot, que é um autor que eu gosto bastante, mas estou pensando ainda. E estou aqui para ver o que dá. Tá, É vou te isso. recordar que você não está mais na graduação, né? Tradução Uhum. comentada é uma coisa que o pessoal na USP adora fazer em iniciação científica, acho super legal, super válido, Uhum. né? Ah, Eu penso que para um mestrado pode ser meio limitado mesmo. mas, bom, vamos lá. A gente tem tempo para conversar. Vinícius, cadê o Vinícius Finde? Está aqui? Você está aí, Vinícius? Oi. 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 E aí? Eu me formei ano passado no curso de bacharelado em Letras Português e Inglês pela Unifesp, e esse ano passei no programa de mestrado da USP, em estudos linguísticos, obrigada, em literários em inglês, e o meu projeto envolve a tradução de poemas escritos por pessoas contemporâneas trans que tratam dessa temática, né, nas suas escrituras. Esse é o meu projeto. Bem legal também, dentro do que a gente vai falar. Então, estamos tudo em família aqui. O Vinícius, gente, não sei o que aconteceu, encheu de Vinícius no curso. Tem o Vinícius Rocha agora, Viscaro. Tá aí, Vinícius? Não, às vezes acontece, tem 10 Patrícias, 5 Anas, mas agora deu o Vinícius. Não está o Vinícius Viscaro, Vinícius Nascimento, tá aí? Bom, Xindi, eu acho que você está sozinho aqui hoje. Está ótimo. Vladimir Batista. Oi. Você, o Vladimir, claro, estava na minha frente. Tudo bem? Então, eu me formei na Unianchieta ano passado, letras inglês e português, né? E meu TCC foi justamente sobre a minha experiência de tradução de uma peça de Shakespeare, que é Como Gostais, inteiramente para versos rimados, né? E até publiquei um livro agora, no final do ano, e eu queria manter um pouco vou pleitear mestrado, né? Queria manter um pouco expandir um pouco desse trabalho. Eu descobri que há pouca coisa falando sobre rima, eu adoro rima, e achei um texto, uma tese falando sobre as rimas nas peças de Shakespeare, e queria trazer isso um pouco para a tradução que é feito nisso, ou até desenvolver um projeto de tradução em rima, mas já visando um musical, né? Eu até mencionei isso no meu texto, de repente fazer algo do tipo ou Hamilton ou Morte e Vida Severina, que são exemplos de poesia dramática, né? Ou seja, de peças de teatro com rimas, inteiramente em rimas. Então, ainda estou meio tateando, mas é por aí. Eu depois vou falar com vocês sobre o nosso canal, mas de cara tem um cara que eu acho que você deveria olhar, que ele trabalha com Shakespeare e pop culture. Então, não sei se você conhece ele, americano, ele adapta o Shakespeare, por exemplo, com Star Wars, o Shakespeare aquelas, sei lá, as branquelas. Ixi, meu, é muito louco. Depois você vai ver, eu vou conversar com vocês sobre isso. Legal. Obrigado, Vinícius. Vladimir, desculpa. Eu sou dos poucos que não são Vinícius, Vladimir. Obrigada, Vladimir. O Wesley, que já se apresentou 15 vezes, quer falar alguma coisa? Que eu adorei o teu trabalho também, muito legal. Sim, Quer muito... falar alguma coisa? O projeto de mestrado da obra do Sérgio Millier, fala um pouco. Sim, cara. Então, eu me chamo Wesley, eu estou no último ano de graduação em Letras Português e Francês. Eu tenho bastante interesse em tradução, porque eu estudo vários idiomas também, estudo russo e um pouco de polonês. Mas assim, o meu projeto em si está voltado para a tradução de 2 obras do autor modernista Sérgio Millier, que eu trabalhei numa iniciação científica. Eu estudei uma das obras dele que não são tão conhecidas assim pelo público, pela crítica literária, que é Essência e Objetivo da Poesia, em que ele faz um levantamento sobre as concepções levantadas até agora, desde os europeus lá do período renascentistas até o modernismo brasileiro, sobre o que se entende por poesia.
E aí, através disso, eu encontrei duas obras que não são tão estudadas dele, do período em que ele morou na Genebra, que ele escreveu em francês, que é Parlant Sentier e Ansijan. São duas obras, uma de pasticho e outra de poesias escritas em francês e que não foram traduzidas. Inclusive, uma só foi publicada, só tem documento lá na Universidade de Genebra, e quem tem é meu orientador. Então, não há tradução sobre essas obras. Depois a gente vai conversar. Agora, vocês têm que lembrar, gente, que nós, pesquisadores, a gente pode ter duas funções. A gente pode editar um livro e fazer uma pesquisa. Não necessariamente precisa ser a mesma coisa. Então, às vezes, coisas muito legais, como uma tradução comentada, ou uma tradução que nunca ninguém fez, blá, blá, são ótimos projetos editoriais, mas não são bons projetos acadêmicos. Então, só estou colocando, não estou falando nada, tá, disso, mas é que, além de você, outra pessoa também falou de uma coisa semelhante. E já aconteceu, a gente encontra alunos que vêm e são projetos ótimos editoriais. Eu iria direto na editora, apresentaria e pronto. Entendeu? Mas, de repente, não é tão interessante para a academia, entendeu? Para a área de pesquisa, etc. Bom, continuando, Wesley Rocha, está aí? Se o Wesley Rocha não está aí, tem mais alguém aqui que não falou e chegou depois ou não viu? Tá, fala aí, então. Quem é? Eu não estou vendo. A Natália. Oi, Natália, fala, se apresenta, por favor, não sei o que aconteceu, pulei Oi, aqui. gente, eu sou a Natália, eu estou fazendo mestrado com o professor John, eu estudo tradução irlandesa de dialetos, com a escritora Maria Edgeworth, e eu queria fazer um projeto de doutorado com adaptação, por isso que eu estou fazendo o curso. Tchau. Sim, obrigada, Natália. E tem mais outra pessoa, Adriane Augusta. Sim, tá dando para me ouvir? Tá dando, fala. Então, é porque eu tive problemas com a conexão. Eu entrei 2 horas, aí eu fiquei 1 hora, fiquei nervosa, perdi 1 hora de aula, mas tudo bem, eu não falei. Aí eu perdi, eu tô um pouco assim, com o bonde andando, aí eu tô pegando a conversa na metade, eu não sei, vocês estão se apresentando para falar de projeto? Sim, não, a gente rapidinho, em 1 minuto, porque depois de você a gente já vai fazer o water break, depois a gente volta. Só fala um pouquinho de você, o que você quer fazer, por que você está aqui nesse curso. Aqui eu posso, já aqui você falou, né, que você tem letras, bacharelado, licenciatura em português e inglês na Unifesp e mestrado. Você já tem um mestrado. Aliás, a Adriana, gente, Adriane, ela, a gente já se conhece, né, mais ou menos, né, Adriane? Online, mas se conhece. Online, mas a gente se conhece. Porque ela participou da Jota, além de participar da Jota, ela mandou o artigo dela para a gente colocar na Traditerm. Então, quem estiver interessado em adaptando a queda da Casa de Usher para o cinema, o caso de Jess Franco, além da dissertação dela, pode ler um artigo que está na Traditerm. E agora ela quer fazer um projeto de doutorado. O que é, Adriane, o teu projeto? Fala um pouco. Então, eu ainda não tenho, assim, na verdade, eu ainda estou tentando, eu estou buscando temas para fazer. Provavelmente, eu acredito que eu darei continuidade ao que eu fiz no mestrado, né? Porque o meu trabalho, ele dá para ampliar para vários assuntos, né? Isso foi até falado na minha banca, quando eu defendi, né? Então, eu ainda estou estudando, se eu ainda faço com o mesmo projeto, se eu pego com o mesmo diretor, ou puxo um outro assunto, então eu ainda estou pensando nisso, né? Então, na verdade, como eu estou vindo de um outro programa, que é a Unifesp, e estou pretendendo ingressar em outro, que é o da USP, que é um pouquinho diferente, então eu quero mais conhecer os professores, como é que funciona, né? Quais são os orientadores, e aí... Muito boa ideia! Para eu poder montar o meu projeto, para dialogar também com o projeto de pesquisa com o orientador que eu vier a fazer, né? A gente vai falar um pouco disso depois, que isso é muito importante, gente. Porque e aí, no caso, por isso que eu ainda não mexi, não iniciei nada, porque como a gente está entrando no outro programa, então é importante conhecer também, né? Para lá eu poder saber direitinho como é que eu faço o meu projeto de doutorado, que agora já é outra casa, é outra pesquisa, é outro lugar, né? Isso muda bastante, né? Então, por isso que eu preciso fazer os cursos da USP. Ano passado eu entrei como aluna especial também, né? Então, já
já tem alguns créditos com a USP, então... Isso é outra coisa que a gente também recomenda, gente, se vocês querem conhecer um pouco melhor, mas isso a gente vai falar depois. Aí eu já fiz também, né? Já fiz também a prova de proficiência do espanhol, então eu já caminhei, né? Então já estou... Então aí agora só falta mesmo o projeto e a prova específica. Você passou na prova de espanhol? Eu acredito que sim, porque eles não porque me é o mais mandaram... difícil, gente, que tem na USP, não entra em medicina, não entra na Poli. Sim. É passar no raio da prova de espanhol da USP, ninguém passa. Então, mas nem quem faz espanhol passa. Então, assim, aí eu não entendi. Aí eu não entendi, porque assim, quando eu fiz essa prova de espanhol, eu fiz agora em setembro, acho que foi setembro, né? E o pessoal que fez a prova, eles não divulgam, então só para quem fez a inscrição no programa de doutorado. Eu ainda não tinha feito, então eles não tinham me divulgado, mas conferi o gabarito e tinha atingido a nota, que eu acho que era 6, né, que passava. Acho que era, não, é 7. Acho que desse acho que é 6, desse acho que é 6. O que eu estou querendo de adaptação é 6, acho que o outro programa que é 7, né? Esse é 6. E eu fiz exatamente 6, então eu acredito que com o resultado vai dar... Isso, eu acho que... Mas eu passei assim na risca, né? Mas esse programa de adaptação, o dos estudos literários de inglês, né? Em linguísticas literárias, acho que é 6 mesmo. Então, acho que deu para passar mais em cima. Aí eu vou ver na hora que eu for fazer a inscrição lá para ver como é que vai ser. Se eu preciso fazer a prova de novo, dá para usar o resultado. Mas é isso. Tá bom, gente, demos uma atrasada, a gente volta às 4, John. 4, tá bom? Tá.